E, Pondé, lá no começo do programa, você falou que reputação é uma coisa que se demora muito tempo para construir, mas muito pouco tempo para se destruir. Em que medida a internet acelerou ainda mais o processo da destruição ou da construção? Olha, acho que a internet já entrou numa fase em que você não consegue nem ser mais binária nesse assunto, sabe? Porque, primeiro que uma coisa que você pode supor que vai destruir a reputação, de repente não destrói. Depois porque a internet, ela tem territórios dentro dela. Então, um determinado grupo pode atacar você e um outro grupo pode se lançar na sua defesa. E para que isso funcione, que no Brasil funciona mal, porque é pobre, você precisa ter dinheiro, que os Estados Unidos têm, para fazer com que certos nichos salve pessoas que naquele nicho está sendo destruída, mas que ela seja recuperada pelo fato de que ela está dando retorno do lado de cá. Isso é uma coisa que no Brasil é mais difícil, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a internet, ela sem dúvida nenhuma destrói a reputação. E a reputação que ela constrói também pode ser muito frágil. Porque hoje ela está funcionando, amanhã não está mais, né? Aliás, isso é uma das coisas que faz com que a internet, as redes sociais, mais precisamente, sejam tão patogênicas para jovens em geral. Porque uma hora está tudo bem e, de repente, alguma coisa que você falou, que postaram, que fotografaram, ou alguma coisa que aconteceu com você, de repente você vai para o saco, né? Você pode, por exemplo, ser sempre amigo de uma pessoa, estar sempre junto com ela nas redes sociais, o que acontece e tal, de repente você desaparece das postagens dela, todo mundo sabe que vocês brigaram. Mas, falando em reputação, me parece que reputação é alguma coisa justamente que não é efêmera, não é por definição, reputação seria uma coisa conquistada no longo prazo. Como é que a reputação pode ser construída num ambiente tão efêmero quanto o da internet? Não pode. É uma reputação líquida, para falar como Bauman. É tipicamente um caso de reputação líquida, que é uma contradição em termos, né? Porque a ideia de reputação seria uma construção sólida, inclusive uma má reputação. Demora-se para construir. Uma má reputação sólida, né? Que não seja simplesmente maledicência, né? Também é alguma coisa que você tem que investir ao longo da vida, né? Provas e mais provas de mau caratismo. Você tem que ter provas lá de mau caratismo, que você fez coisas erradas, que você é uma pessoa fraca, não consegue se controlar, sei lá. Toda uma gama de situações em que você prova que você não tem caráter. Afinal de contas, o que é ter caráter? Ter caráter é você resistir às tentações. Você está falando agora do mau caratismo. Mau caratismo, então, o que são os pecados morais, permanecem ou mesmo pecados os morais. dramas morais, ou como resolver os comportamentos morais. Sabe esse debate todo? Não há evolução nisso. Pode haver transformações aqui, transformações ali, que inclusive pode voltar ao que era antes. E nas redes sociais, Thaís, as redes sociais elas são caracterizadas justamente por operar em velocidade, aceleração, em troca rápida de posição, justamente porque você tem milhões de pessoas agindo. E com a ferramenta do anonimato. Claro, que ajuda mais ainda, né? Porque tá aí uma coisa difícil de você construir, é reputação, se não sabem o que você está fazendo e que é você que está fazendo. Como assim? Não entendi. Não, para você ter uma reputação, ou uma boa reputação, é necessário que as pessoas vejam você agindo, saibam que é você. Isso quer dizer que não é possível construir uma reputação boa ou má não estando visível, por exemplo, nas redes sociais? Exatamente. O ambiente tende a ser diluído. Qualquer coisa se transforma a qualquer momento. Mas aqui, no final das contas, o que está em jogo nas redes sociais não é propriamente reputação
no sentido que entende, por exemplo, a história de Giges, ou que entende qualquer pessoa que discuta, por exemplo, a questão da mulher de César, como a gente falava no começo da conversa. O que está em jogo nas redes sociais é você monetizar o engajamento que você tem. O que está em jogo nas redes sociais é você ganhar dinheiro, certo? E, portanto, isso não implica necessariamente que você vai construir uma reputação sólida, porque construir reputação sólida nas redes sociais é quase impossível. Quando você larga, já dependendo de redes sociais, né? Você já larga num ambiente extremamente líquido, escorregadio, efêmero. É um ambiente que é volátil, o oposto do que seja perene, né? Então, esse ambiente todo de balada que tem nas redes sociais, sabe? Porque as redes sociais é uma balada contínua, né? Essa história, inclusive, das propagandas e tal, esse não é um ambiente onde você discute reputação. Reputação, você está discutindo algo sólido. É Deus ou o diabo, e ambos são consistentes. Então, a angústia das novas gerações será deparar-se com essa efemeridade e lidar com isso de uma maneira sólida. Não vejo se tem maneira sólida de lidar com isso. É mais ou menos como você querer segurar água nas mãos. Sempre vai escapar.